Olá, eu sou a Now Canon, e percebi que no último vídeo eu simplesmente esqueci de me apresentar. Eu acho que talvez a qualidade desse vídeo vai estar um pouco pior do que a do passado, porque eu gosto de deixar a minha luz rosa, então aí a partir de em diante, pelo menos eu vou tentar deixar essa luz ambiente, porque eu gosto muito dela. Mas, enfim, no vídeo passado, a gente estava lendo uma fanfic de Regulus, James Potter, Harry Potter. Ah, não, calma, errei. James Potter com Regulus Black. Só que eu tava querendo muito trazer essa fanfic aqui. E aí eu não consegui aguentar. E por isso que eu vou trazer ela antes de trazer uma atualização de Em Avant. No caso, ela é uma junção de duas séries que eu gosto muito, que é Harry Potter e Sobrenatural. Para quem conhece Sobrenatural, sabe que tem muitas coisas que acontecem lá que dá pra juntar assim bastante com o universo de Harry Potter, principalmente a partir da quinta temporada ali, que é onde essa história se passa, resumindo. Se você está assistindo Supernatural e não quer levar spoiler de jeito nenhum da quinta temporada adiante, esquece essa fanfic. Primeiro assiste e depois vem aqui. Porque ela realmente vai abordar muito do que acontece em Supernatural. Ela é uma fanfic em que o Harry Potter. A cronologia do Harry Potter já aconteceu tudo. Então é pós-guerra e tudo mais. Então, tipo, talvez tenha alguns. Como chama? Alguns spoilers de Harry Potter aqui também. Só que ela é mais focada na história de Supernatural do que na história de Harry Potter em si. É uma história, assim, que, tipo, gente, nossa, juro. É uma das melhores fanfics, crossovers que eu já li na minha vida. No caso, eu comecei a ler ela, só que eu não terminei justamente porque eu amei muito ela e eu fiquei tipo, mano, eu preciso compartilhar essa fanfic, assim, sabe? Porque, tipo, puta que pariu, juro. É uma das melhores fanfics que eu comecei a ler na minha vida. Então vamos lá pro começo dela e apresento a vocês a fanfic de Supernatural e Harry Potter chamada O Quarto Cavaleiro. É uma fanfic que tem um casal, dois casais que você fica meio assim, tá ligado? Talvez até três. Que no caso é o Castiel com o Harry Potter e o Dean com George Weasley. Também tem o Sirius Black com o Gabriel, que agora que eu tô vendo isso, eu não lembro de ter pego essa parte. Não me lembro. Mas, enfim. Em questão das outras duas, os outros dois casais, gente, juro. Assim, as coisas que eu li sobre eles, mano, puta que pariu. Eu queria encontrar mais fanfics sobre eles por causa dessa fanfic. Só que, tipo, é uma fanfic que tem casais muito fora da caixinha, assim, sabe? Então é muito difícil você achar alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, só um momento. Certo. Ela é uma fanfic, como eu disse, que se passa a partir da quinta temporada. Gente, eu tô falando quinta temporada, mas eu acredito que seja quinta, eu não lembro. Faz muito tempo que eu assisti Supernatural. Mas eu acredito que seja a partir da quinta. Puta que pariu, só um momento. Tá. Que é a temporada que acontece o apocalipse. E é também uma história onde Harry Potter é simplesmente um Winchester. E, nossa, juro. Assim, o resumo dela. Se alguém está prestes a ter uma crise de identidade, é Harry Potter, especialmente se ele não for um Potter.
e possivelmente não for capaz de morrer. Sim, tem sido alguns anos difíceis, talvez uma vida. Fugir de seus problemas e tristeza parecem uma ótima ideia. Se tornar um caçador pode ser divertido. Pena que seja o apocalipse. George tem certeza de que tudo isso é apenas a sorte de Harry. Está junto nessa viagem insana e distração maravilhosa. Jim e Sam Winchester são excepcionalmente confusos sobre por que dois britânicos aleatórios os estão seguindo agora. E por que ninguém nunca. Porque ninguém viu um único presságio para o quarto cavaleiro do Apocalipse, a morte. Gente, juro, puta que pariu, mano. No caso, a gente tá vendo aqui, né? O autor, que é a Ninja Panda Studioso. No caso, não Ninja Panda Studioso, porque aqui tá traduzido, né? É mais. Ninja Panda Scholar. Mas enfim. No caso aqui, a gente vai começar a partir da quinta temporada mesmo. A partir da quinta temporada, episódio 14. E 3 anos depois da Batalha de Hogwarts. Resumindo, o Jim tem lá 30 anos, o Sam tem 26, o George tá com 23 e o Harry tá apenas com 21 aninhos. É muito bom, mano. Muito bom. Então vamos para o primeiro capítulo, chamado Drama Familiar. Harry Potter rolou e gemeu quando causou um tintilar e subsequente rolar pelo chão de várias garrafas de vidro que antes estavam cheias de álcool. Enquanto ficar bêbado até o apagão parecia uma ótima ideia na noite anterior, agora Harry estava considerando seriamente tentar cortar sua própria cabeça. Isso era algo que ele ainda não tinha tentado. Talvez fosse um bom momento para tentar. Uma voz irritada o fez abrir o olho e gemer mais alto com a dor no quarto. Mestre Harry, vai parar com isso agora mesmo. O monstro já teve o suficiente. O elfo ancião olhou para ele, parecendo mais perigoso que Molly Weasley, do que Molly Weasley já tinha parecido com qualquer um de seus filhos. Eu gosto muito de fanfics em que incluem um monstro, principalmente o monstro sendo um bom elfo, tá ligado? Porque, tipo, tem muitas fanfics que colocam um monstro sendo o monstro, tá ligado? Que é meio merdinha e tal. Só que tem outras fanfics que colocam um monstro meio que tem uma virada de vida depois da morte dos Sirius. Não depois da morte dos Sirius, mas especificamente depois da, da descoberta sobre o medalhão, né? Em que, tipo, o monstro fica extremamente grato pelo Harry. E aí ele simplesmente se torna um dos melhores elfos domésticos da vida. Eu acho isso incrível, mano. Porque aí normalmente o monstro se torna meio que, tipo, uma figura parental do Harry, tá ligado? Porque o monstro fica cuidando do Harry, assim, incrivelmente. Eu também, monstro. Já estou farto disso também. Harry o assegurou e lentamente se sentou de onde estava babando no carpete surrado da sala de estar. Talvez eu devesse ir. Você não deveria ter que me aturar desse jeito. Merlin, eu não quero me aturar desse jeito. Não foi o que o monstro quis dizer. O elfo estalou os dedos. E tinha uma poção para ressaca pronta para entregar a Harry, que aceitou com gratidão. Monstro encarou seu mestre desorganizado e suspirou profundamente. Você não pode continuar assim. Eu sei disso, monstro. Harry jogou os braços para o alto e levantou socialmente do chão para bater no sofá antigo, fazendo suas molas velhas rangerem. Desde que eu fui atingido por aquela maldição da morte e não morri, eu tentei me matar pelo menos de 5 maneiras diferentes. Nenhuma delas funcionou. O monstro arfou e empalideceu dramaticamente. Mestre Harry, você tentou me deixar? Você não pode deixar seu monstro. E então, ok, então agora Harry se sentia mal. Ele estremeceu e esfregou a mão no rosto, ainda sentindo os efeitos da ressaca, mesmo que estivessem significativamente atenuados. Ele tinha apenas 21 anos, pelo amor de Merlin, e sua vida estava desmoronando ao seu redor. Harry se juntou ao corpo dos aurores assim que a guerra acabou, e pulou de cabeça no treinamento e no trabalho para reunir os últimos apoiadores de Voldemort. Isso era muito bom até que uma certa pedra, varinha e capa de repente começaram a aparecer em sua mesa de cabeceira todas as manhãs quando ele acordava.
Harry quebrou a varinha, ateou fogo, jogou a pedra no vaso sanitário, jogou pela janela, trancou a capa no cofre da família e até jogou tudo no oceano. Não importa o que ele tenha feito, todas as 3 relíquias da morte apareciam em sua mesa da cabeceira todas as manhãs. No final, ele simplesmente decidiu ignorá-las. Ignorar coisas que lhe causavam sofrimento emocional era a coisa mais velha para Harry, afinal. O que com certeza não deu certo, gente. Isso funcionou pela maior parte dos 3 anos, até que Harry não conseguiu mais ignorar o fato de que algo estava muito, muito errado com ele. Ele sempre sentiu como se uma parte de si tivesse ficado para trás quando ele voltou dos mortos no final da guerra. Mas ele era incrivelmente em... Calma aí. Mas ele era incrível em compartimentalização e não pensar sobre aquelas coisas que ele não queria. Infelizmente, ele finalmente descobriu que parte de si mesmo tinha ficado após a morte, sua mortalidade. Resumindo, temos um Harry Potter que não morre. Isso vai ser muito foda ao ele encontrar os Winchesters. Harry foi o primeiro a passar pela porta no ataque daquele dia fatídico, como sempre foi. Desde o tempo em que era um estagiário, ele sempre foi o primeiro a passar pela porta. Geralmente, auroras mais experientes estariam na frente, mas ele era Harry Potter, então as regras usuais não se aplicavam a ele para melhor ou pior. Principalmente pior. Francamente, era surpreendente que tivesse levado 3 anos para que algo acontecesse que ele não pudesse mais ignorar como apenas sorte. Honestamente, aquela maldição amarela doentia e aquela facada no rim provavelmente deveriam tê-lo matado. Mas uma maldição mortal era difícil de ignorar. Parte de Harry realmente concordava em ser o primeiro em situações perigosas. Calma aí. Parte de Harry realmente concordava. Calma aí. Parte de Harry realmente concordar em ser o primeiro em situações perigosas era toda a sua coisa de salvar pessoas. E ele não querer que os outros se machucassem. E parte disso era que todos simplesmente presumiam que o salvador do mundo mágico sempre estaria na linha de frente e estava lá para salvar o dia. Independentemente das razões, ele sempre era o primeiro e sempre em maior perigo. Dessa vez era demais, e ele foi atingido por uma maldição da morte assim que a porta se abriu. No mínimo, Harry estava grato que ninguém mais viu a maldição atingir além do comensal da morte que a disparou. E ninguém iria acreditar no bastardo. No meio de toda a sua adrenalina, Harry empurrou seu surto mental para o lado e lidou com a situação, prendendo todos assim que seu reforço finalmente se dignou a entrar na sala atrás dele. Depois, porém, uma vez que ele estava de volta em seu pequeno escritório sem janelas, encarando a montanha de papelado à sua frente, Harry piscou 2 vezes e se esfaqueou com seu abridor de cartas. Super saudável, gente. Merlin doeu pra caramba. Mas Harry sobreviveu. Havia uma bagunça horrível para limpar com sangue e tudo, mas, silenciosamente, Harry se levantou do chão de seu triste pequeno escritório, limpou o escritório e enfaixou seu novo ferimento bem em cima do coração. Assim que todos os vestígios de sua quebra de sanidade desapareceram, Harry escreveu sua carta de demissão, com efeito imediato, e a enviou ao Auror-chefe por correio interdepartamental. Ele não conseguia mais lidar com as expectativas de todos, e se descobrissem que ele não poderia ser morto, bem, ele sabia como isso iria intimamente bem. Ele seria o próximo Lorde das Trevas e o indesejável número 1 mais uma vez. Merlin, ele odiava o mundo em que vivia às vezes. Harry estava enfornado no Largo Grimmauld desde então, escondendo-se atrás de suas proteções dos funcionários. Escondendo atrás de suas proteções dos funcionários do Ministério, repórteres e dos poucos amigos que ainda lhe restavam. Não era muito intencional da parte dele, mas Harry gradualmente começou a se separar mais e mais de todos em sua vida. Aquela parte faltante dele, bem, isso só fez com que ele não pudesse ser normal. Ele descobriu que não conseguia trocar piadas facilmente com Ginny Simmons na noite do bar. Não conseguia jogar quadribol com Ginny e não conseguia fingir que nada estava errado quando Ron e Hermione pedissem. Ron e Hermione estavam envolvidos em um planejamento de casamento atualmente. E então ele nem tinha certeza se eles perceberam que Harry estava por perto de repente. Muito menos. Acho que no caso eu tava falando
Ele nem tinha certeza se eles perceberam que Harry não estava por perto muitas das vezes que normalmente ele estaria, tá ligado? Bem, eles não perceberam até que a notícia saiu de que Harry havia repentinamente e abruptamente deixado os Aurores. A única pessoa que Harry não cortou de sua vida foi George Weasley. E esse provavelmente não era o relacionamento mais saudável também. Ambos eram pelo menos levemente suicidas. Levemente porque, mesmo que Harry tivesse tentado se matar várias vezes a essa altura, ele não queria morrer de verdade. Naquele momento, naquele momento, de qualquer forma. Harry apenas. Bem, ele perdeu um pouco do controle quando percebeu que não podia morrer. George estava. Bem, ele estava lidando bem. Ele estava lidando da melhor forma que podia sobre a perda de Fred. E Harry, pelo menos, se certificou de que ele saísse da cama e tomasse banho. Saudável, porém, bem, esse relacionamento definitivamente não era. Sinto muito, monstro. Harry finalmente suspirou se desculpando, fazendo uma careta quando sentiu o cheiro de si mesmo e de sua camiseta, e calça de moletom velhos de vários dias. Sinto muito por estar tão bagunçado. Prometo que tentarei fazer melhor. Por você. Monstro rosnou baixinho e jogou os braços no ar antes de começar a andar de um lado para o outro. Você está doente. Você está sozinho. Monstro não pode ajudar o mestre. Ele quase soluçou em sua incapacidade de tirar Harry de seu estado de depressão. Não estou doente, Harry protestou com uma carranca. Eu só estou. Bem, não estou doente. E não estou sozinho. O Weasley de uma orelha só não conta. Eu amo isso daí. Um pouco de bullying. Mas enfim. O monstro olhou feio para ele. E você está doente. Talvez não fisicamente, mas é verdade. Você só está doente. Você está doente e sozinho. E foi quando o monstro deveria ter dado a você. O monstro estalou os dedos e um envelope grosso apareceu em suas mãos. O elfo olhou para ele com um sorriso sombrio no rosto, antes que o olhar se transformasse mais uma vez em uma preocupação quando ele olhou para o jovem. O mau Mestre Sirius disse que Mestre Harry só receberia a carta se estivesse muito doente ou se estivesse sozinho e precisasse de alguém. Monstro vê que Mestre Harry está lá. O queixo de Harry caiu enquanto ele olhava para a carta. Seu rosto, uma mistura de alegria e angústia. Ele queria protestar, que não estava doente de novo, mas havia coisas mais importantes para lidar primeiro. Sirius me deixou uma carta. O mestre Mal foi muito específico ao dizer que a carta não poderia não ajudar, mas que era importante. O monstro olhou entre a carta e Harry, parecendo inseguro sobre o que deveria fazer. Me dê a carta, monstro. Harry estendeu a mão e ordenou lentamente, como se o elfo pudesse fugir a qualquer momento. Ele não sabia por quê. Sirius não, ele não sabia por que Sirius não queria que ele lesse a carta antes. Mas não havia nenhuma maneira no inferno de Monstro escondê-la dele agora. Com um resmungo, Monstro deu um tapa na mão de seu mestre antes de começar a limpar a bagunça de Harry da noite anterior. Pelo menos ele não tinha vomitado. Monstro não merecia isso nem um pouco. E Monstro não queria ouvir falar de Harry ajudando a limpar de alguma forma. Mesmo que ele o fizesse quando o monstro não estava olhando. O monstro era velho e merecia descanso. E Harry não conseguia quebrar uma vida inteira sendo forçado a limpar. Não importa o quanto quisesse. Harry puxou os pés da mesa. Não, calma aí. Harry puxou os pés de meia para cima do sofá e se enrolou, estudando o selo no verso da carta. Ele ficou surpreso ao ver que selo de cera era o selo oficial da Casa Black. Algo que Harry nunca pensou que seu padrinho faria. Com as mãos trêmulas, Harry lentamente quebrou o selo e tirou uma carta cheia de letras de Sirius. Os olhos de Harry se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para a caligrafia elegante que era intercalada com solavancas e tremores bruscos que as mãos de Sirius faziam após uma década de exposição aos dementadores. Ele teve que enxugar as lágrimas no rosto 3 vezes antes que ele pudesse finalmente se recompor para ler a carta. Uma carta que talvez ele realmente não quisesse ler. Querido Harry, também conhecido como Pronkslet, também conhecido como Bambi, também conhecido como Puppy, também conhecido como Kido. Eu disse ao monstro para não te dar essa carta, a menos que você tivesse algum tipo de doença grave ou se estivesse sozinho e precisasse desesperadamente de alguém.
Honestamente, não tenho certeza se isso vai ajudar com o último, no entanto. Então, porque eu absolutamente não confio no pequeno bastardo sarcástico, pare de ler isso se você estiver perfeitamente bem e feliz. Espero mesmo que você não esteja lendo ainda. Sinto por qualquer situação que você esteja agora. Você não merece isso, seja lá o que for. Olha, garoto, sinceramente pensei que alguém já tivesse te contado isso antes. Eu tinha presumido que você sabia quando nos conhecemos. Foi só quando Remus me contou no ano anterior que você não sabia que eu realmente tive que. Calma aí. Foi só quando o Remus me contou no ano passado que você realmente não sabia que eu realmente tive que pensar se era melhor te contar ou não. Remus tinha certeza que você não gostaria de saber. Eu era completamente contra isso. Pensei que era seu direito e que você gostaria de saber. Mas então eu te conheci melhor. James e Lily eram seus pais. Mesmo que você não os conhecesse ou não lembrasse deles, você os amava. Eles estavam nesse pedestal em que você os colocou como os pais perfeitos para você. E eles realmente eram. Se você tivesse tido o privilégio de crescer com eles, então você seria um homem de sorte por tê-los como seus pais. Eu não queria dizer nada para tirar aquela imagem que você tinha deles. Eu sabia que não poderia te contar então. Eu não podia tirá-los de você. Então, o que estou dizendo é que eu sinto muito por não ter te contado antes. E sinto muito por ter que lhe contar agora. Harry parou de ler a carta com uma carranca no rosto. Ei, monstro, você sabe o que tem na carta? Ele pensou que talvez quisesse um aviso sobre o que viria a seguir, em vez de ser pego de surpresa. Monstro parou onde estava varrendo a tigela de salgadinhos que Harry havia derrubado em algum momento da noite. Não, mestre. O que o mestre mal diz? Não tenho certeza se quero saber mais. Harry parou de falar, mas não conseguia parar de ler agora. Sirius parecia tão ameaçador, mas era Sirius. Era algo que seu padrinho havia deixado para ele. Ele tinha que ler, não importava o que lhe dissesse. Ok, então, antes de tudo, talvez eu devesse arrancar o gesso, mas James e Lily não são seus pais biológicos. Eles são seus pais em todos os sentidos que importam. Mas Lily não deu luz a você de fato. Eu dei. É verdade, tinha esquecido disso. Simplesmente, Sirius Black é a porra do pai do Harry. Eu tinha esquecido disso, véi. Puta que pariu. Nossa, eu tinha. Nossa, mano, puta que pariu. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, calma. Harry tossiu em absoluta surpresa chocada e quase deixou a carta cair. Ele sentiu seu mundo tombar em seu eixo e seu cérebro entrou em curto circuito. Monstro, eu não sei como perguntar isso, mas bruxos podem, você sabe, engravidar? Ou é só bruxas? Isso é só bruxas, certo? Monstro realmente deixou cair a garrafa de uísque vazia que ele estava segurando com guincho. Mestre Harry, ninguém te contou? O monstro não deveria ser o único a contar ao mestre. Não, por que ninguém contou ao mestre? Harry desistiu de tentar decifrar os murmúrios do elfo depois disso. Mas ele claramente conseguia entender que sim, era possível. De repente, ele ficou extremamente feliz por ainda ser virgem, algo que o deixou um pouco chateado enquanto todos seus amigos estavam se juntando e ele está se jogando para ser um super auror que todos esperavam que ele fosse. Claro, isso exigiria que ele dormisse com outro homem e realmente tirar um tempo para analisar sua sexualidade, além de um nível superficial. Também. E realmente tirar um tempo para analisar sua sexualidade, além de um nível superficial. Era, um, era uma pedra que ele ainda não estava pronto para olhar. Ginny tinha absoluta certeza que ele era gay, mas Harry não achava que fosse exatamente isso. Ele tinha certeza de que não era hétero, mas bem, ele estava um pouco preocupado demais com outras coisas, e ser vulnerável com outra pessoa não era algo que ele estava emocionalmente preparado para fazer atualmente de qualquer forma. Manny, por que ninguém pensa em me contar nada? Ele nem sequer ia tocar no fato de que Sirius parecia ser seu pai, mãe, algo. Isso era um pouco angustiante demais para o momento, só mas ele só conseguia continuar lendo. Certo, bem, espero que alguém tenha lhe dado a conversa de bruxo sobre sexo até agora. Merlin, espero que Remus tenha feito isso, não eu.
Talvez eu deva falar com ele sobre fazer isso quando terminar essa carta. Harry torceu o nariz e resmungou. Monstro, quando Sirius te deu essa carta? Há alguns dias antes de morrer. Monstro respondeu com naturalidade e pareceu extremamente grato que Harry tivesse mudado de assunto da pergunta anterior. Bem, isso pelo menos respondeu porque eles nunca tiveram aquela conversa em particular. Depois de Hogwarts, e antes de me juntar aos Aurores, decidi tirar umas pequenas férias sozinhos, já que estava entediado, e James estava muito envolvido no planejamento do casamento, e Remy estava estudando para sua maestria em defesa. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a América nesse momento, e porque não há uma comunidade Wixen lá. A magia lá é muito volátil e primitiva, e todos esses nojentos que são atraídos pela nossa magia e querem nos comer. Então, é claro que foi lá que eu decidi fazer minha pequena caminhada, porque é claro que Sirius Black iria escolher a porra do lugar mais perigoso para passar suas férias, logicamente. Conheci um homem trouxa em Vegas. O nome dele é John Winchester e nos divertimos muito. Eu te contaria mais, mas já tô vendo o rumor que você provavelmente tem e vou poupá-lo dos detalhes sórdidos. Passamos vários dias juntos antes que ele desaparecesse para onde quer que eu estivesse indo. E eu continuei para minha próxima parada. Eu estava de volta à Inglaterra antes de perceber que algo não estava certo comigo. Agora, gestações masculinas são extremamente raras, como eu tenho certeza que Remus lhe disse, já que ele claramente é o melhor para liderar a conversa. Na Grã-Bretanha é como uma vez a cada geração, e mesmo assim há uma chance muito alta de que o bebê não chegar ao termo. Tentei não me apegar, pois provavelmente perderia você, mas conforme os meses passaram, percebi que você estava se segurando e que parecia que você iria sobreviver contra todas as probabilidades. Eu adiei a entrada para os aurores e perguntei a James e Lily o que eu deveria fazer, já que eu te amava tanto, mesmo naquela época. Mas eu estava tão bagunçado depois da minha infância terrível e tudo mais. Eu sei que não estou muito sã agora depois de Azkaban, mas não era capaz de criar um filho sozinha, mesmo antes de ir para a prisão. Agora, James e Lily não podiam ter filhos. Havia uma maldição sobre os Potters de muito tempo atrás. E é por isso que James não nasceu até o final da vida de seus pais. Mas essa é uma longa história para outra hora. De qualquer forma, eles ficaram muito felizes em acolher você. E eu fiquei feliz por ainda ser uma grande parte de sua vida crescendo como seu tio Siri. No entanto, eu queria pelo menos falar com John primeiro antes de tomar essa grande decisão unilateralmente. Quer dizer, não é como se fôssemos amantes infelizes ou algo assim. Mas ele parecia um bom homem no tempo limitado que conheci. Voltei para a América e o localizei. Eu fiquei realmente surpreso o quão difícil foi, já que ele é um trouxa. Eu ia contar a ele sobre você, honestamente, mas então eu descobri o que ele fazia para viver. Veja, John Winchester é um caçador. Ele caça todos aqueles nojentos que vivem nos Estados Unidos e mata praticamente tudo que pode ser rotulado como sobrenatural sem fazer perguntas primeiro. Eu não podia falar com ele e arriscar colocar você em perigo. Eu estava grávida de 6 meses na época e não podia arriscar que ele atirasse primeiro e fizesse perguntas depois. Que a gente sabe muito bem que seria algo que o John Winchester faria. Harry fechou os olhos e largou a carta. Ele tinha um pai. Ele tinha um pai vivo. Em algum lugar do mundo. Pai vivo, sim. Tadinho. Ele tinha um pai que provavelmente iria querer matá-lo assim que soubesse quem e o que o Harry era. Ele desejou ter deixado um pouco de álcool em casa naquele momento. Então eu voltei à Inglaterra sem nunca mais falar com ele. E nós fizemos um plano. James e Lily seriam seus pais, e eu seria seu tio barra padrinho e te mimaria muito. Remus sabia de tudo isso, já que éramos colegas de apartamento na época, mas não contamos a ninguém, já que ser filho da Casa Black seria um rótulo enorme para o qual não queríamos te sobrecarregar. James até treinou como parteiro para fazer seu parto, e ele era tão melindroso perto de sangue também. Eu acho que ele engasgou umas 20 vezes antes de você sair. Eu acho o James muito fofo.
Tudo estava indo tão bem até aquela maldita profecia. Lily tinha certeza de que ainda poderia se aplicar a você, já que eles eram seus pais legais. E eu já tinha desafiado a Bold pelo menos 3 vezes até aquele ponto. Eu queria poder ter criado quando eles foram mortos. Caramba, eu queria que John pudesse ter criado você. Mas com o que ele é, você poderia ter ficado melhor com os parentes de sua mãe de qualquer maneira. A gente não sabe quem é pior, né? John Winchester ou os Dursleys, mano. É foda. Olha, John Winchester parecia um homem honrado. Mas se você precisar dele, você vai ter que encontrar uma maneira de fazê-lo ouvir antes que ele saiba quem você é. É por isso que eu estou escrevendo essa carta. Caso algo aconteça comigo, eu preciso deixar uma maneira de você descobrir sua herança. Por exemplo, se você tem algum tipo de doença genética, provavelmente é do meu lado da família. Peça para aquele bastardo do monstro lhe contar todas as doenças que os meus ancestrais tiveram. E é provavelmente daí que veio. Se você precisar de um rim, bem, vai até John e faça ouvir. Olha, ele teve filhos. 2 filhos, se eu bem me lembro. Que serão mais velhos que você. Não sei se ele teve filhos depois. Um deles vai ouvir, tenho certeza. Eu não sei como, mas vai ouvir. Ó, fé, fé. Se você estiver sozinho e precisar de proteção, honestamente não tenho certeza se isso vai ajudar ou não. Eu espero que John ou seus filhos possam estar lá para você. Mas eles são caçadores e nós somos bruxas. Então não tenho certeza. Ele é perigoso e capaz, no entanto, e pode se defender contra a nossa espécie, mesmo sendo um trouxa. Se você puder convencê-lo de quem você é, ele pode protegê-lo. Realmente não sei se isso é útil ou não. Na minha segunda viagem para os Estados Unidos, eu o rastreei até um Singer's Salvage Yard na Dakota do Sul. A garagem do Singer, né? É mais fácil falar garagem do Singer. Amo a garagem do Singer. Acho que era algum tipo de base para ele. Você pode querer começar a procurar lá. Sinto muito por não ter te contado. E sinto muito por ter te contado. É bem irônico, né? Sinto muito por não ter contado. Mas também por ter te contado. É foda. Sinto muito por ter morrido. Espero que em um momento de glória, pelo menos. Sinto muito por ter te deixado. Eu te amo, garoto. Te amei desde o momento que soube que você existia. Mesmo que James seja seu pai, você me deixou. Você me deixou, seu pai, muito orgulhoso só por ser você. Fique seguro, melhore e, por favor, tome cuidado se decidir encontrar John. Eu acho muito fofo, mano. Os Sirius é muito. Meu Deus! Amor, seu pai, Sirius. Muito fofo. Harry soluçou e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Monstro já tinha corrido e estava tentando consolá-lo, mas Harry apenas passou a carta para ele ler. O monstro leu rapidamente e mordeu o lábio. Harry percebeu que ele queria gritar de alegria por Harry ser realmente um moleque, enquanto provavelmente menosprezava seu status de sangue. Harry não conseguia lidar com isso. Ele não conseguia lidar com nada disso. Vou tomar um banho. Ele prontamente se levantou, ainda chorando, enquanto saía correndo do quarto para se esconder no chuveiro e lidar com isso mais tarde. Harry encontrou George Weasley no fundo das Weasleys. Eu nunca sei falar essa porra. A loja dos Weasleys. Genialidade Weasleys, né? Curvado sobre livros de contabilidade da loja. George nunca mais experimentou. E a loja não tinha um produto novo desde a morte de Fred. Ele nem administrava a loja na frente com os clientes. Lee Jordan conseguia fazer qualquer coisa com o público. George cuidava dos pedidos, da papelada e da contabilidade, no entanto. Era o máximo que ele conseguia fazer no estado mental em que estava. Harry. George olhou para cima quando seu amigo se jogou dramaticamente na cadeira ao lado da mesa, parecendo abatido e cheirando fortemente a sabão. E ainda parecia um pouco molhado do banho, embora estivesse vestido com suas vestes de bruxo padrão para se misturar no beco diagonal. Então, sem coruja, sem chamada de flu, sem mensagem de patrono, George começou com um olhar furioso, recebendo uma careta de Harry já. Eu tive que aprender com o profeta que você tinha deixado os aurores. Não que eu discorde de sua decisão. Você sabe como me senti sobre você se juntar a eles.
Mas eu não ouvi nada de você por uma semana. Uma semana, Harry! Desculpe, George. Harry suspirou. E abaixou a cabeça antes de franzir a testa e se sentar novamente para encarar o ruivo. Espere, não, sou eu que estou irritado. Por que diabos ninguém nesse mundo inteiro me diz que bruxos podem engravidar? Isso não deveria ser uma informação padrão em Hogwarts ou algo que você mencionaria para seu amigo ou algo assim? Jorge empalideceu e prontamente fechou o livro Razão na sua frente. Ele soltou um suspiro e pareceu afundar na cadeira, piscando os olhos grandes. Jorge empurrou seu cabelo longo, que precisava urgentemente de um corte, para fora de seus olhos. Oh, Harry, eu não estou em uma boa posição para criar um bebê. Eu não acho que podemos fazer isso. Você quase nunca come e eu sou uma bagunça. Como vamos criar um bebê saudável? Eu amo muito a preocupação do Jorge. Harry franziu a testa profundamente em confusão e também corou violentamente. Primeiro de tudo, por que você está me ajudando a criar um bebê? Quero dizer, eu sei que ficamos bem bêbados juntos ocasionalmente, mas eu tenho uma absoluta certeza que nunca dormimos juntos. Jorge cruzou os braços e olhou feio. Eu sei disso. Ele realmente fez uma careta. Eu sei que não sou super exigente sobre com quem eu durmo às vezes, mas eu vejo você mais como um irmão do que até mesmo irmão e Percy. Então, definitivamente não. Com quem mais você iria criar um bebê? Monstro? Claro que seremos você e eu. E a menos que o outro país seja um pouco mais estável que nós ou algo assim. Uau, então sim, obrigado por isso. Tchau. Harry brincou desajeitadamente com Big Mel Puff, que estava vagando pela mesa de George, e tentou esconder seu horror. Pra sua informação, eu não estou grávido, nem dormi com ninguém ainda. Então, tudo bem aí. George se afastou da mesa, parecendo ainda mais confuso agora. Espere, nem mesmo Ginny? Por quê? Todo mundo quer transar com Salvador. E seria por isso. O Salvador em questão apenas lhe deu um olhar seco. Ginny e eu tentamos algumas vezes, mas eu tive um ataque de pânico nas duas vezes antes de conseguirmos ir muito longe. Eu disse a ela que não era justo com ela porque não achava que chegaria onde poderíamos. Você sabe. É por isso que eu terminei com ela. É também por isso que ela tem certeza que sou gay. E não a corrige exatamente porque não sou exatamente hétero. Mas. É mais. Eu preciso me sentir seguro. Não posso ser tão vulnerável com alguém com quem eu não me sinto completamente seguro. Eu não me sinto seguro com ninguém. Eu poderia imaginar que seria difícil sentir que você poderia ser você mesmo perto da minha irmã. George suspirou e pegou a mão de Harry entre as suas para poder segurá-lo confortavelmente. Ela nunca deixou de ver você como um garoto que sobreviveu, não é? Harry fez uma careta, mas o sentiu. As expectativas dela eram um pouco sufocantes às vezes. Eu a amo, mas eu acho que somos melhores companheiros de quadribol. E bem, para referência futura, pelo menos o gênero não parece me importar tanto para mim quanto essa segurança. Que eu não tenho certeza se encontraria comigo sendo quem eu sou e como eu sou tratado. Jorge apertou sua mão e deu um sorriso triste ao amigo. Então, não estou grávida. Por que está chateado então? Imaginei que uma gravidez foi o motivo de você ter desistido dos Aurores depois de todo aquele drama antes. Então por que você desistiu? Harry bufou e recuperou a mão para pegar o Pigmeu Puff, que era surpreendentemente reconfortante no momento. Jorge, então. Não surte, mas bem, parece que eu não posso morrer. Ele estremeceu enquanto evitava o contato visual. Acho que inadvertidamente me tornei mestre da morte durante a última batalha, seja lá o que isso signifique. Com licença, George piscou, tentando processar aquilo. Não, não estava processando. Tipo, a história infantil? Sim. Harry olhou de volta, a honestidade claramente enchendo seus olhos. Eu acho que aconteceu quando eu morri pela primeira vez durante a batalha. As relíquias da morte me seguiram desde então, não importa quantas vezes eu tentei destruí-las. Eu provavelmente deveria ter morrido algumas vezes desde então, com tudo que eu passei pelos aurores, mas bem, foi fácil ignorar até que eu fui atingida
a queima-roupa com uma maldição da morte novamente e sobreviver para contar a história. Oh, inferno, não! George se levantou e olhou feio para Harry. Eu nem ligo para essa coisa toda de mestre da morte. Você está me dizendo que estava em tanto perigo no trabalho que deveria ter morrido algumas vezes e você me disse basicamente que só fazia papelada? Harry deu de ombros timidamente. É principalmente papelada, intercalada com altercações violentas que envolvem maldições ilegais e armas. Puta merda! A raiva saiu de Jorge enquanto ele se jogava de volta na cadeira. E quanto a Ron, ele corre o mesmo perigo? Harry já estava balançando a cabeça. Não, ele ainda é um Auror Júnior. Mas é mais papelada real e entrevista com testemunhas para ele. Eu sou o primeiro a ser jogado no perigo. Sempre fui eu. Mas eu tive que desistir. Você sabe como todos vão lidar se descobrirem que eu sou indestrutível ou algo assim. O próximo Lorde das Trevas. George assentiu com um firme entendimento. Ele parecia estar estudando Harry em um nível desconfortável de escrutínio. Sabe, eu não acho que você envelheceu também. Quer dizer, você ganhou um pouco mais de músculos desde que se juntou aos Aurores, mas você não parece mais velho do que era aos 17. Faz apenas 4 anos, mas não tenho tanta certeza se você esteja envelhecendo. Harry suspirou tristemente. Ele suspeitava disso, mas doeu ouvir a confirmação. Ele ainda esperava, contra todas as evidências, que ele teria um pequeno surto de crescimento e ficaria mais alto. Ele não era baixo, bem, comparado a Ginny, mas era minúsculo comparado a George e Ron, que ambos tinham mais de 1,80 de altura. De qualquer forma, ele também não queria ter 17 anos para sempre. Boa sorte, cara. Obrigado pelas boas notícias, ele disse sarcasticamente enquanto acariciava a bola de pelos. Bem, eu digo adeus aos aurores e lido com a coisa do não envelhecimento em uma década. Você é sempre bem-vindo para vir a trabalhar aqui na loja. Eu não vou te colocar na frente com seus. Eu nem vou te colocar na frente com seus adoradores. George sorriu amplamente, embora seus sorrisos nunca mais alcançassem seus olhos. O que foi todo esse susto de gravidez? Eu acho que você tirou alguns anos da minha vida mortal com isso. Como isso surgiu? Harry apenas tirou a carta de Sirius do bolso e passou em resposta. George subiu baixinho enquanto terminava a carta. Então, você vai para a América? Harry franziu a testa e cruzou os braços. Ele não tinha feito nenhum plano, mas sim, ele precisava saber sobre sua família. No entanto, ele tinha Ted e George, e não tinha certeza se poderia ir embora agora. E se Andrômeda precisasse de algo para sua afilhada? E se George fosse para seu lugar escuro novamente? Quem o tiraria de lá? Eu não sei. Ele parou. Talvez uma viagem curta? Ele não tinha certeza se era do que era razoável. Ele não tinha certeza se poderia simplesmente desaparecer para a América. Ele também não achava que poderia ficar. Ele estava preso. Bem, claramente estamos indo. Jorge apenas assinou para ele e colocou a carta na mesa antes de se levantar e caminhar até a mesa de trabalho, empoeirada atrás deles. Precisaremos de uma maneira de manter contato com as pessoas aqui. Precisamos de proteções também. Não sei muito sobre os Estados Unidos, mas sei que não precisamos absolutamente que o Mestre da Morte seja possuído por um demônio. Harry olhou com espanto enquanto George pegava o avental que não usava desde a morte do Fred e começou a vasculhar as estantes de livros no fundo da loja. O quê? Estamos trabalhando em algo usável para o Columense durante a guerra. Ah tá, calma aí. Estávamos trabalhando em algo usável para o Columense durante a guerra. Sei que você está bem com isso agora, mas a posição é diferente. Embora a parte da mesma teoria mágica se aplique. Jorge amarrou o avental enquanto folheava algo no livro que ele tinha tirado de uma prateleira. Talvez um colar, honestamente. Uma tatuagem seria mais segura. O que você acha sobre fazermos uma tatuagem? Espere, você vem comigo? Harry gaguejou surpreso. George apenas olhou para cima com um sorriso irônico. Harry, eu estava me preparando mentalmente para criar um bebê com você. Você realmente acha que eu vou deixar você se aventurar com demônios e tupas e todas as maldades da América e não ir também? Eu te conheço. Você partiria sem preparação, sem plano e se tornaria o rei do inferno em uma semana. É muito bom.
Harry zombou disso. Eu já fui expulsido antes. Sou bem capaz de expulsar um intruso dentro de mim a essa altura. Muito obrigado. Além disso, sua mãe vai nos matar se você chegar perto do continente da América do Norte. George revirou os olhos, mas também não conseguiu refutar isso. Vou lidar com a mamãe e encontrar uma maneira de mantermos contatos com Lee, Ted e todas as pessoas importantes aqui. Ele disse. Você precisa ir para Gringotts e encontrar uma maneira de acessar seu dinheiro enquanto estivermos fora. Veja sobre uma das novas coisas mágicas de cartão de crédito deles. É muito conveniente. Também sugiro que você finalmente assuma o senhorio Black para que possa devolver Andrômeda à família e dar a ela o controle de seus cofres. Existe um senhorio Black? Harry franziu a testa profundamente. Nunca tenho ouvido falar dele. Merlin, as pessoas não te contam nada mesmo, não é? Seu amigo balançou a cabeça tristemente enquanto acendia uma fogueira sobre seu caldeirão de bronze e limpava a poeira de tudo. Todo mundo sabe que o senhorio Black existe, mas ele só pode ser passado por parentes de sangue, então tenho certeza que ninguém pensou em mencionar isso a você. Embora Sirius tenha feito você seu herdeiro. Agora que sabemos que você realmente é filho dele, você é a única pessoa elegível para assumi-lo. Mas o que você tem que fazer para trazer a Indy e Ted para a família? Harry fez uma careta profunda com as implicações e aborrecimentos que isso traria. Mas os Globes me odeiam. Isso parece um problema seu. George sorriu, mais faíscas em sua expressão do que Harry tinha visto nos últimos 3 anos. Estou lidando com a mãe, então eu acho que você está tendo um trabalho mais fácil lá. Tudo bem. Harry gemeu. Isso era todo um plano terrível, mas George parecia estar mais vivo e realmente planejando experimentar. E Harry apoiaria qualquer coisa que fizesse George parecer ter sua alma de volta mais uma vez. O que mais você precisa que eu faça? Quando é que vamos, afinal? George parecia estar calculando enquanto anotava algumas coisas num pedaço de pergaminho. Preciso que você tire alguma coisa da Biblioteca Black sobre a América do Norte e suas criaturas. Acho que Scamander escreveu um livro especificamente sobre o continente que você deveria ter. Então vai demorar um pouco para criar um dispositivo de comunicação. Precisaremos de uma arma e descobrir como atirar. Como você é com facas a propósito? O quê? Por quê? Harry protestou em um estalo. Temos varinhas. Por que precisaríamos de uma faca? De uma arma? George revirou os olhos e jogou algo no caldeirão que causou uma pequena explosão. Merlin, Harry. Sua família é de caçadores. Claramente vamos ter que passar por caçadores também se quisermos que eles confiem em nós. Além disso, você sabe que todas essas criaturas sobrenaturais são atraídas por nós e nossa magia. Provavelmente é melhor não sacarmos nossas varinhas antes que seu pai saiba que não somos uma ameaça. Então, como conseguimos uma arma de qualquer maneira? Eles têm estoques especiais ou algo assim? Harry se levantou, já cansado e de ressaca agora. Ele se sentia animado por estar fazendo algo, mas também esgotado com a quantidade de coisas que precisavam fazer. No entanto, ele não deixaria George vagar por Londres perguntando se alguém sabia onde ele poderia comprar uma arma ilegal. Se precisasse de uma arma, ele poderia descobrir algo. Fomos treinados em lutas com facas, assim como combate corpo a corpo durante o treinamento de Auror. Caso perdêssemos nossas varinhas. Então eu posso te ensinar. Ele finalmente admitiu. Quanto à arma, Merlin, deixe isso comigo. Não acredito que eu vou fazer isso, mas sim, eu vou lidar com isso. Brilhante. Devo perguntar o quão ilegal isso vai ser? Jorge não pareceu nem um pouco perturbado. Não importa qual fosse a resposta. Ah, muito. Mas provavelmente não é perigoso. Ele suspirou arrependido do plano que tinha acabado de bolar em sua mente. Jorge apenas assentiu despreocupadamente. Eu cuido do transporte para os Estados Unidos, então. Definitivamente não queremos passar pelo Ministério. E eu ainda tenho alguns contatos no mercado negro. Sim, provavelmente não ser. Harry agarrou o peito de repente e engasgou de dor. Seus olhos se arregalando quando ele se encolheu. Harry! George largou o livro que havia pegado e correu em volta do balcão o mais rápido que pôde. O que foi? Harry arfou novamente entre os dentes cerrados. Eu não sei. Ele arfou. Eu sinto como se estivesse sendo puxado. George começou a conjurar magias reveladoras. Proteções para manter chaves de portal e escudos afastados. Você tocou algo que pudesse ser uma chave de portal?
Harry grunhiu antes de atirar para trás e bater na parede. Não! Ele gritou alto enquanto ecoava com o poder de comando. Eu não vou! O que está acontecendo? George gritou e lançou uma proteção anti-aparição ao redor do escritório em seguida. Harry escorregou para o chão e gemeu. Puta merda, ele se encolheu mais, apertando o estômago. Isso doeu. O que aconteceu com as calças floridas de Godric? George gritou em seu medo. Eu não sei. Harry tentou se levantar, seus olhos verdes brilhando ainda mais verdes do que o normal. Acho que alguém tentou me invocar. Isso é possível? Você, tipo, Harry Potter ou você, tipo, Mestre da Morte? Jorge estava pálido, tremendo em pânico enquanto ajudava a puxar seu amigo do chão e de volta para a cadeira da escrivaninha. Harry deu uma risada seca diante do absurdo de sua vida. É ruim que eu tenha esperança que tenha sido por ser Mestre da Morte e não Harry Potter? Ele estremeceu com dor em seu peito. Se é porque eu sou Harry, então provavelmente é um fã obcecado. E isso, francamente, é mais assustador do que alguém querer comandar a morte nesse ponto da minha vida. Harry, isso é ruim. George não o tranquilizou nem um pouco. Como você parou isso? Harry estalou o pescoço e tirou a varinha de sabugueiro de onde ela tinha aparecido em seu bolso naquela manhã, sentindo a necessidade de segurá-la de repente e preocupantemente. Eu não sei, eu só não queria ir. Resistir ao feitiço de invocação, eu acho. Ele riu ironicamente. Jorge revirou os olhos e fez uma nota mental para descobrir alguma maneira de bloquear uma invocação, algo que ele nem tinha percebido que era possível até segundos atrás. Suponho que se alguém tentasse invocar a morte, então seu mestre poderia razoavelmente se recusar a deixá-la ir. Harry franziu a testa, agora preocupado que a personificação da morte o visitaria em algum momento. Bem, espero que a morte não esteja muito chateada por eu ter negado um emprego a ele, então. Estão sendo assassinados na América. Provavelmente pela sua família. George suspirou. Mas ele tinha um sorriso no rosto que era definitivamente preocupante. Enquanto isso, no. Como chama? Na garagem do Cinder, Six Fall, Dakota do Sul, Jim Winchester observou a foto de todos eles com Ellen e Joe queimando no fogo. Um funeral de caçador sem corpos. Então é isso. Nós falhamos. Ele disse categoricamente. Incapaz de evocar qualquer emoção depois da merda que eles tinham acabado de sobreviver. O que Ellen e Joe não tinham sobrevivido. Castiel. Calma aí. Castiel parecia ter desaparecido em algum lugar no fundo da sala, se é que ele ainda estava lá. E Bob apenas olhou para o fogo atordoado. Lucifer evocou a morte. O quarto cavaleiro. Bob suspirou, expressando o que todos eles já sabiam. Por que não presságios ou sinais ou qualquer coisa? Sam estava passando por estações de notícias na TV pela última meia hora tentando encontrar os presságios que todos sabiam que deveriam estar lá. Devia haver desastres naturais, grandes acidentes e mortes ao redor deles. Mas não havia nada. Os outros cavaleiros têm presságios, certo? Jim franziu a testa, sua confusão o tirando um pouco do choque que estava afundando. Você acha que ele pode não ter tido sucesso? Cass? Sam perguntou para o lado onde Castiel ainda estava na sala, apenas parada ali como uma estátua de mármore. Cass balança a cabeça lentamente, uma carranca vincando sua testa. Jim conhecia aquele olhar. Um anjo do Senhor confuso nunca era um bom sinal. Ele deveria ter sido. O anjo respondeu em seu tom grave e normal. Mas deve haver sinais. E se ele não tiver sucesso? Sam perguntou em seguida, esperançoso. Isso significa que o apocalipse está cancelado? Não, os cavaleiros são os sintomas do apocalipse, não uma causa. Castiel estourou uma pequena bolha de esperança de sangue em um segundo. A morte já estava aqui. E sempre estará aqui. Ela é uma constante. Se Lucifer não teve sucesso, isso significa apenas que ele não pode comandar aquele cavaleiro em particular. Bem, isso parece uma coisa boa. Bob rosnou enquanto virava sua cadeira de rodas para encará-los melhor.
Jim ainda estava olhando para Cass e podia ver isso escrito em seu amigo. Não, se o diabo não teve sucesso em incomodar a morte, então a razão provavelmente não estava a favor deles. Cass, ele incitou, precisando ouvir. Fosse o que fosse, precisava ser dito. Eu realmente não sei, Jim. Cass balançou a cabeça com mais firmeza. Eu só me pergunto, se Lucifer não pode conquistar a morte, então isso significaria... É possível que signifique que a morte já foi dominada? E quem pode segurar a morte quando o próprio diabo está convocando para longe? Eu me acho, mano. Eles, tipo, fudeu. A gente vai ter que lidar com alguém mais forte que o Lucifer. Fudeu. Enquanto isso, Harry. Não quero ir. Mano, puta que pariu. Deus, talvez? Sam sugeriu, já que Kes estava procurando por ele há algum tempo. A morte não é do céu nem do inferno. Ele simplesmente é. Não. Castiel parecia altamente preocupado. Seja lá o que for, é algo com o qual ainda não lidamos. Jim zombou e serviu-se de outro copo de bourbon. Queres, amigo? Eu não vou ficar desejando que Lucy realmente tenha se tornado o mestre da morte aqui. Se ele se tornou, bem, estamos ferrados. Se não se tornou, então o inimigo do meu inimigo é meu amigo, até que se prove o contrário. Bota amigo nisso, filho. Mais como irmão, mas enfim. Isso não parece nada com você. Sam levantou uma sobrancelha para seu irmão. Normalmente especial. Calma aí. Para seu irmão, normalmente excepcionalmente pessimista e desconfiado. Ah, eu tenho certeza que todos nós vamos morrer. Jim jogou a bebida de volta. Só estou dizendo. Talvez algo lá fora possa foder com o diabo no processo, ou pelo menos mantê-lo distraído por um tempo. E isso sim parece. E isso parece com meu irmão. Apenas suspirou e serviu-se de uma taça de bourbon também. Eu devo ir. Já que falhamos, devo continuar minha busca por Deus. Cass disse abruptamente antes de desaparecer em um súbito bater de asas invisíveis. Eu odeio quando ele faz isso. Calma, vai ter mais gente pra fazer isso. Calma, calma, segura. Jim resmungou e desabou sobre o sofá, assumindo a tarefa de Sam de zapear os canais para encontrar algum sinal da morte no mundo. Acabamos o primeiro capítulo. Gente, juro por Deus, essa é uma das melhores fanfics que eu tenho, assim, sabe? Tipo, que eu fico. Puta, mano, é uma fanfic muito boa, porque pra mim misturou o melhor dos dois mundos, tá ligado? Então eu fico tipo, cara, eu preciso ler essa fic até o final. No começo, nesse começo, eu vou ficar meio assim, tipo, não surpreso com as coisas, porque como eu disse, eu já li esses primeiros capítulos. Só que, mano, eu juro, puta, é muito bom reler ela, tá ligado? É muito boa. Porque, nossa, sério. Então, assim, se vocês têm alguma recomendação de fanfic que seja. Então, qualquer recomendação de fanfic em si, vocês podem recomendar, mas principalmente que seja uma fanfic Supernatural com Harry Potter, nesse sentido, assim, que siga essa linha, me recomendem. É possível que vocês recomendem algumas que eu já tenha lido, porque eu tava obcecada um bom tempo com essa linhagem. Então eu já li muitas fanfics sobre isso. Mas recomendem mesmo assim, que aí qualquer coisa eu falo sobre elas, releio elas, não sei. Mas até a próxima então. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse fanfic.